Mas o Senhor, quando Ele leva ali a palavra de Deus em meio àqueles que eram os seus mais conhecidos, os seus mais próximos, que eram parte ali da sua cidade natal, a cidade de Nazaré, então alguém dizia: pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Alguns subestimou, outros então rejeitou. E ele diz lá no capítulo de número 13 do Evangelho de João, ele mesmo refere: eu vim para que eram os meus, e os meus me rejeitou. Mas ele reparte para o versículo seguinte, ele diz: mas todos quantos nos recebeu, ele deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. Aleluia. Mas todos quantos receberam, mas ele mesmo repete, ele traz o texto e diz: mas os próprios que eram meus, quer dizer, os meus familiares, aqueles que se diziam ser então seus próprios irmãos, a sua própria família. E como nós estamos chegando no Natal, como estamos chegando aí, uma data comemorativa natalina, e nós estamos vivendo dias que as pessoas começam a se quebrantar do signo, começam a se compungir os seus corações. Alguns vão chegar aos carinhos e alguns vão pedir uma ajuda para fazer um Natal diferente. E as pessoas, elas se mostram totalmente irmãos, cheios de misericórdia. E o Senhor, Ele vai dizer que nós não podemos fazer questões de estação, de dias, de anos ou de meses. Mas o nosso Deus, Ele é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Que cremos esta noite, que nós servimos um Deus que não tem diferença de dias e nem de ano. Aleluia. Mas nós não somos daqueles que estão preocupados com o final do ano. Nós temos que servir este Deus o mesmo. Nós não podemos mudar. Nós não podemos ter apenas um dia para nós servir a este Deus como festa, como lembrança, como memorial. Mas nós vamos para o capítulo que foi nesta noite. O texto nos traz uma explicação muito especial, onde nós observamos, irmãos, dois homens que vão para o templo, que vão para a igreja orar. Eles estão preocupados em chamar a atenção do Espírito Santo do Senhor Jesus, que é o próprio Deus. E a Bíblia traz para nós a referência daquela oração, a primeira oração que ele vai puxar. O fariseu, ele levanta ali a sua cabeça, o seu peito inclinado para o céu, e então ele faz a sua oração dizendo: graças te dou, Senhor, porque eu não sou como os demais, que eu estou aqui diante do Senhor, eu faço as minhas meditações, eu oro 3 vezes, eu jejum, eu faço tudo. Então eu não sou como esses que não têm cumprido, e sou leitor da palavra que me diz ele: eu sou um homem justo. Aleluia. Mas esta oração, ela traz a reflexão para nós. Está do lado o publicano, ali de repente, essas duas orações, uma diferente da outra, ele repete a sua oração, e aquele outro que está do lado, ele diz: Senhor,
Tende misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Eu não mereço nem sequer a minha salvação. Estou apenas mostrando a diferença. E este, irmãos, diz a Bíblia, que aquele publicano, aquele outro que faz a sua oração, sai justificado diante de Deus. Mas aquele homem que a si mesmo se exaltou, que a si mesmo se colocou como justo, aquele homem sai totalmente desmascarado diante de Deus, sai totalmente, irmão, exaltado. Mas diz a Bíblia, porque aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será destaque na presença do Espírito Santo de Deus. E nós estamos vivendo os dias de hoje, que a Bíblia nos diz que muitos irmãos que estão, muitos crentes estão vendo o que está acontecendo lá fora, estão vendo a destruição ali na cidade de Paraná. E diz a Bíblia, olhais, que os senhores finais do tempo, que haveria vulcões, terremotos, destruição, mas aquele que perseverar, aquele que permanecer fiel, receberá a coroa de vida. E a Bíblia nos traz essa referência em Mateus 24. Mas quando observamos que aquele tufão em 18 segundos destruiu 90% da cidade de Paraná, em 6 segundos foi um, mais 6 segundos outro, mais 6 segundos, aleluia, nós estamos vivendo sinais que nos se aproxima da vida. Ele voltará a qualquer momento. Que toda a glória esta noite, a volta iminente de Jesus está a caminho. Em 18 segundos, e diz a Bíblia que a sua vinda será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, num abrir e piscar de olho. Ele voltará. E então esse publicano, ele olha para dentro de si e diz: Senhor, eu sou mais miserável, assim como Paulo. Ele não disse essa palavra, mas ele disse: o Senhor vem buscar um dos pecadores, do quais eu sou o principal. Aleluia. Eu não vim para o são, diz o Senhor, mas eu vim para os doentes. A ovelha estava perdida, diz a Bíblia Sagrada, que ela teve salvação. Ele volta e busca uma das 99. Aleluia. E nós estamos, irmãos, pregando. Ali está a referência, aonde o Senhor diz que aquele que se não tornar como uma criança, aquele que não se colocar como um dos pequeninos, ele diz: graças, Senhor, eu te dou, porque escondeste essas coisas aos grandes, mas o Senhor mostra para aqueles que são pequeninos. Sim, ó Pai, graças eu te dou, porque todas as coisas são possíveis. Aleluia. Mas nós sabemos que muitos de nós queremos ao tempo e a hora buscar ali na casa do Senhor, aqui na casa de Deus, apenas, irmãos, olhando para o que está diante de nós. Mas o Senhor disse: quando aquele publicano, ele olha para dentro de si, aleluia, e aquele que estava fariseu olhava para aqueles que
estava na sua frente e dizia: este é pecador. Ele apontava com o dedo: este aqui não tem sequer a humildade. Eu não, eu faço, eu desfaço, eu sou. E a Bíblia nos diz que aquele que quiser ser maior, que seja o menor. Nós viemos para servir, igreja. Nós não viemos para servir, de nada teremos resultado, aleluia. Mas o Senhor pega a toalha do capítulo número 13 do Evangelho de João, e ele diz: naquele momento, tira suas vestes e chega para os discípulos, e ele começa a se tornar ali como um dos serviçal da obra do Senhor. Ele coloca ali uma bacia e começa a lavar os pés aos discípulos e dá um exemplo de humildade. Aleluia. E a Bíblia nos diz: aquele que se humilhar na potente mão de Deus, ao tempo certo, Deus colocará e exaltará no lugar de destaque. É a chave para a vitória da igreja, está na humildade. Mas a Bíblia nos diz que muitos irmãos estão olhando apenas um cisco dentro do olho, mas ali, como aquele fariseu, não estava vendo a trave, que estava tão grande. Nós precisamos, irmãos, de saber que nós temos como Paulo. Ele disse: miserável homem que sou na sua presença. Nós precisamos entender que quando nós não olharmos para as nossas grandes necessidades, para a nossa fraqueza, para as nossas incredulidades, e fazermos um raio-x, examinarmos para saber que nós precisamos entender desta maneira, senão não teremos salvação. Porque a Bíblia nos revela que enquanto aquele homem, apóstolo Paulo, do mais fino e refinado, era aquele grande dos maiores apóstolos, conhecedor dos mais grandes escritores da Bíblia Sagrada. A Bíblia nos diz que o apóstolo Paulo, quando ele teve o verdadeiro encontro com o Senhor, aleluia, no meio do caminho de Damasco, então ele vai até a casa do homem de Deus, e lá Deus fez ele entender o que precisava para crescer, para ser grande na presença do Senhor. Aleluia. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé.